Meus amigos, estou novamente aqui com o pai e queria falar em detalhes. Nós estamos com esse problema sério, eu sou o pai do Jairinho, todo mundo sabe, do caso do Henri Borel, mas eu queria mostrar algumas coisas para o amigo telespectador, para o amigo do povão, para o amigo da sociedade, para os juízes também, para as autoridades, porque a gente tem que fazer uma relação aqui de lógica, porque não é possível o judiciário no nosso Estado manter duas pessoas presas sem qualquer prova, sem qualquer atividade que se possa dizer. Aliás, tem até um absurdo. Eles falam lá em assassinato, homicídio. Aí quando vai para o perito, né, é o que regula, a causa-mortes que ele fala é laceração hepática, fração contundente, grau 2, que não mata. Não existe no planeta ninguém que morreu de laceração hepática grau 2. Até onde eles vão levar isso? Acusar alguém por um crime que não mata. Isso é um absurdo. É um absurdo. É uma excrescência isso. Causa-morte, laceração hepática, fração contundente e hemorragia interna, grau 2, que é um tipo de hemorragia que pode até cessar de repente, espontaneamente, e que não deu nem para calcular qual é o tipo de hemorragia, porque ele não pesou o cadáver. Esse cara fez tanta bobagem que o certo seria fazer logo uma requisição contra ele, e eu vou fazer. Porque ele não pesou o corpo. É tudo achismo, é tudo eu acho. Ele não viu o boletim de atendimento médico onde tinha uma pneumothorax. Ele não viu. Ele não viu nada. Ele não observou nada. E quando foi inquirido a tal respeito, ele falou que perdeu umas anotações pessoais que ele tinha. Perdeu as anotações? Eu nunca vi isso na minha vida. E o nosso judiciário, a nossa realeza, a nossa magistratura, o nosso Ministério Público, vai levando isso de roldão assim. Não pode. Queria esclarecer duas coisas para vocês. Primeiro, algumas coisas que a Monique fala no seu depoimento. Eu quero ver se isso combina com alguém que vai ser acusado de assassinato. Para com isso. Jairinho é um doce. Jairinho é uma pessoa espetacular. Pesquisem a história do Jairinho. Mas eu queria dizer primeiro para vocês o seguinte. Por que esse menino passou mal e foi para o hospital? Uma dúvida razoável. Por que ele passou? Aí a gente tem que ver o histórico. É assim que é a investigação. Eu sou investigador profissional. Por que ele passou mal e foi para o hospital? Vamos pensar logo assim, logo nesse início. Você pega o histórico do menino, vê que o menino toma 3 ansiolíticos por dia. Falado pela Monique, que ela dava 3 ansiolíticos por dia a ele e um chá de maracujina, porque ele era muito agitado, tinha dificuldades de dormir. Quando ela foi inquirida sobre isso, ela falou assim, não, mas é floral, é da planta. Quando a gente vai perguntar aos médicos, eu sei que não tem nada a ver. Esse tipo de ansiolítico também pode causar um problema, uma laceração, um problema no estômago, um problema no rim. Pode também. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que sinceramente, às vezes até me dá vergonha disso, será que ninguém vai investigar esse pai? Ninguém vai investigar esse pilantra apoiado pela imprensa? Esse vagabundo, esse cara que tudo indica que se houver uma agressão, se houver um desleixo, foi ele.
Ele ficou 36 horas com esse menino. Ele pegou no sábado de manhã e entregou no domingo, 7h30 da noite. 36 horas. Ninguém sabe dessa dinâmica, sabe? Foi pro parquinho, foi pro shopping. Ele entrega esse garoto às 7h30, vomitado e vomitando, e chorando. Ainda usa seu interfúgio dizer que ele não queria ir lá para casa da mãe. Mentira! Ele não queria ir para casa da mãe, não queria ir para casa do pai, ele só queria ir para casa da avó, que era o grande amor da vida dele. Para com isso, ninguém vai investigar esse cara que entregou o garoto todo vomitado. A gente sabe se esse garoto, nessas 36 horas, tomou um tombo, o carro deu uma freada brusca, cinto de segurança, machucou. Esse garoto chegou e dormiu, porque o pai também não falou nada. Esse garoto pode ter sofrido um tombo da bicicleta, do patinete, porque ele entregou o garoto todo vomitado. Aí dá a seguinte desculpa, isso é muita cara de pau. Cara de pau dele e de quem está investigando. Ele fica muito nervoso. Ele fica muito nervoso. E aí ele chora e vomita. Desculpa para quê? Que desculpa é essa? Ele vomita e chora quando fica nervoso? Foi por isso que ele vomitou? O carro do... Foi levado lá para um policial chamado Sigmar, um policial civil, e uma mulher vomitou dentro do carro. A Monique falou isso. Entregou a ele vomitando. E é a primeira vez também que eu vejo um pai ficar com o filho 2 dias seguidos lá, e o garoto passar mal, entregar para a mãe. Toma, você vira aí. O que aconteceu com esse garoto nessas 36 horas? Se tiver que houver um suspeito, primeiro o principal suspeito é esse cara, esse pai, esse Leonel, que inclusive o histórico dele não é nada bom. O histórico dele é ruim. Pega a página 58 do livro dessa jornalista aí, dessa Paola. Ela escreve lá na página 58 o diálogo da Monique com ele. Que ele ficou com o garoto e entregou o garoto com ânus todo machucado, lacerado, laçado. Uma dúvida razoável. É pedofilia? Não sei. Mas o histórico dele não é bom. E eles davam esse remédio para o garoto, 3 vezes ao dia, num garoto de 4 anos. E um chá de maracujá. E quando o garoto ia para o pai, que era todo fim de semana ia, o Levião levava uma bolsinha também com os remédios. Então ele sabia que dava esses remédios. Pode ter passado mal dos remédios. Pode ter passado mal de um tombo. O que aconteceu nessas 48 horas aí, nessas 36 horas que ele ficou com o menino? Para com isso. Esse cara não foi investigado. Esse cara aí está florido de processos aí. Estelionato, estelionato amoroso, roubou uma mulher dos Estados Unidos que está aí. Ninguém apura. Está tudo certo. Entrega o garoto vomitado, entrega o garoto 36 horas depois, entrega o pai, entrega, vai embora. E aí o que é pior? Começa a ligar para a Monique para saber como é que está o Henri. Entregou o filho às 7h30 e fica ligando. A ponto dela pegar uma fotografia, deu banho do garoto, fotografou e mandou para ele. Ele está bem, está tudo legal. Se esse menino tomou um tombo, ele não podia dormir. Isso, no mínimo, esse cara é uma omissão. Isso é um absurdo. Ninguém investigou esse cara. Primeiro ele foi blindado pelo delegado, pelo doutor Damasceno. Depois ele foi blindado pela imprensa do Rio de Janeiro. E depois ele foi blindado pela justiça, pela promotoria. O promotor, inclusive, recebia ele antes do primeiro interrogatório, no escritório dele particular. Eu não estou entendendo isso. O policial civil que foi lá com ele, o Sigmar, também foi blindado. Ninguém perguntou a ele, o garoto vomitou dentro do carro, por que teu carro estava vomitado? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com esse menino? Durante as 36 horas que ficou com o pai.
Chegou lá, entregou o Jairinho. Não há dentro dessa hipótese do Jairinho ter ficado com o menino. Estava vendo uma série lá, ela botou ele para dormir, ele acordou 3 vezes. 3 vezes veio à sala, foi ela que levou ele para dormir. Será que quando levou não deu um ansiolítico? Será que quando levou não sacudiu o garoto? A mãe? E o garoto já veio já combalido lá, ou com tombo, ou com alguma coisa, ou até mesmo agredido esse garoto, ou até mesmo envenenado. O pai também podia ter agredido. Tem os históricos desse pai que é muito feio. São coisas assim que não são dúvidas razoáveis, não, são quase certezas. E esse cara é blindado e fala um montão de bobagem. E fala todo mundo, e xinga todo mundo. É o cara da imprensa. Conseguiu fazer esse elo com a imprensa. E esse cara é o principal suspeito. Ele é o principal suspeito. Se houver crime, ele é o principal suspeito, porque ele tem história com o próprio filho. Esse cara é tão covarde que a Monique fez uma foto sensual com o Henri numa banheira e mandou para o Daniel. Sabe o que esse pai fez? Pegou a foto da esposa do e do filho do e mandou para a imprensa, dizendo que aquilo é uma forma de estimular o sadismo do Jairinho. Tem isso não. Já fizemos o perfil psicológico dele. E isso aí tem uma que apoia, tem a outra. Isso vira uma polêmica. Foi ele que mandou essa foto para a imprensa. A polícia já provou isso. Mas, ó, tudo para baixo do tapete. Nós temos um vereador com 5 mandatos, médico, líder do governo. É um prato cheio para as promoções dos incompetentes. E foram promovidos. Ganharam prêmios, medalhas. Gente, o primeiro suspeito, vamos chamar de suspeito, se houve crime, ou se o garoto tomou um tombo, ou se o garoto foi agredido, levou um soco desse pai, ou levou um soco lá na casa, ele estava na casa da mãe dele lá. Tem uns histórios também de um padrasto aí com o Leniel feio. Feio. Tem umas histórias aí feias. Alguém já disse isso, que tem algumas histórias feias de um padrasto que ele teve. E aí, há uma possibilidade? Mas não. O problema é que tem um vereador com 5 mandatos seguidos, filho de um deputado, é um prato cheio. Já está resolvido, foi ele. Esse delegado não consegue resolver nada. Caso Marielle, ele não resolveu. MC Kevin, ele não resolveu. Goleiro Bruno não resolveu. Caso Henry agora, ele também não resolveu, não. Escolheu o Jairinho para culpado. E está lá 4 anos preso, numa prisão ilegal, baseado somente em ordem pública, porque eles não sabem o que é ordem pública. Ordem pública é estado de paz. Para com isso. Soltem o meu filho. Vocês estão mantendo um casal com a prisão ilegal, já vai para 4 anos. Quem que vai ressarcir esse prejuízo? Foram lá caçar o CRM do menino? Foram lá caçar o mandato? Nada disso importa, porque Deus é maior. Mas é uma responsabilidade de quem está mantendo ele preso lá, naquele inferno lá que o meu filho está lá sofrendo. Completamente inocente. E disse em juízo, explicou em juízo, e fez um exercício de lógica em relação à medicina e em relação ao direito. Eu vou dizer aqui algumas pérolas que a Monique disse do Jairinho no seu depoimento em juízo, que também foi jogado para baixo do tapete. A Monique chega no momento lá que ela fala assim: o Jairinho, ele nunca foi contra o meu filho, conosco junto. Ele sempre foi receptivo, ele sempre incluía o Henrique em todas as programações. Jairinho nunca foi contra o Henrique. Pelo contrário,
sempre com o Henri, todos os planos. Fizeram lá uma planta para fazer uma casa nova, estava lá o quarto do Henri, o quarto do outro filho dele, o quarto da filha dele. Tinha quarto para todos, inclusive para o Henri. E ela fala assim, no depoimento dela em juízo: ele não tinha nenhum tipo de maldade com o meu filho. Ele não era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa boa, gentil. Ele levava presentes para o Henri, levava chocolate. Ele sempre queria agradar. Não havia pontos de oscilação. Jairinho sempre aceitou bem o Henri. Passou lá com a gente, Réveillon. Passou lá com a gente, Carnaval. Brincando lá com o outro filho do Jairinho lá. Brincando, atrapalhando até o jogo lá do buraco. Para com isso. A quem interessa a prisão do Jairinho? Quem é que está mandando isso? Quem é que está coordenando uma pressão injusta, com excesso de prazo, botando o menino lá, médico, menino com uma inteligência e uma carreira brilhante, e vocês estão destruindo a minha família. Será que era para atingir a mim? Fizeram de tudo para me atingir. Vocês conseguiram, mas eu não vou me calar. Então eu estou aqui para mostrar essas pérolas dela dizendo que o Jairinho era ótimo. O Jairinho era tido como um príncipe. A mãe da Monique, o pai da Monique, chamavam ele de príncipe. Os amigos chamavam ele de príncipe. Gente, teve até aí, fez uma gracinha aí, falaram sobre que tinha Maquiavel também era príncipe, alguém falou isso. Até de forma ignorante, né? Porque Maquiavel nunca foi príncipe. Bom que a gente saiba disso também, né? Maquiavel foi tudo, menos príncipe. O livro é uma filosofia a respeito de como deve se portar quem tem o poder, quem tem a realeza, quem tem o império, quem é príncipe. Mas ele nunca foi príncipe, Maquiavel. Esse link, essa relação, está errado. Precisamos estudar mais um pouquinho para saber realmente. Aí esse tribunal é uma festa. O tribunal perito fala que jogou fora as anotações pessoais e colocou nos autos. E depois pega um negócio ridículo e fala: tudo que está nas anotações pessoais já estão nos autos. Aí acabou a responsabilidade dele. Não, mas ele tem fé pública. Ah, ele tem fé pública. Então, se ele tem fé pública, ele diz que é assim. Eu tenho fé pública também. Sou oficial da PM. Então, eu bato num carro na Avenida Brasil, né? Lá, e fico esperando chegar a patrulha. Quando chegar o seu coronel, os caras vêm lá, um sargento, um cara, eu falo: ó, esse cara aí que eu bati na traseira dele, ele deu ré. Eu tenho fé pública, o que eu falar é. É assim não. Tem que ter dignidade. Não pode chegar um cara lá e entregar um filho todo vomitado depois de ficar 2 dias com o menino e tá tudo certo. O delegado ainda tem a cara de pau de falar que entregou o garoto saudável. Que irresponsabilidade. Que é isso? Tem coisas que são inexplicáveis. Saudável vomitando? Não, mas é porque fica nervoso. Para com isso. Pelo amor de Deus, alguém tem que ter bom senso. Eu estou fazendo esse apelo também para a população. Pesquisem o Jairinho. Pesquisem a gente. Fizeram de tudo para me atingir. Eu nunca respondi a nada. O Jairinho nunca entrou numa delegacia. Vocês estão acabando com a nossa família. Mas não vão acabar com a minha voz, com a minha disposição e com a minha coragem. Tem nesse processo coisas absurdas. Tem coisas que não é compatível com o Estado democrático de direito. Esse crime que eles chamam não tem materialidade. Não tem indícios de autoria. Se tivesse um indício de autoria leve,
seria a confissão da Monique, que estava vendo uma série na sala, por 3 vezes o Henri veio à sala e por 3 vezes ela levou ele para o quarto. Ia lá, batia no bumbum dele, botava ele para dormir. Ou dava um ansiolítico, né? Ou dava um soco, ou dava um chute. Ou o Léo, quando entregou, também poderia ter dado um chute. Poderia também o garoto ter caído nas mãos dele, lá no parquinho, lá onde fosse. Poderia ter acontecido até mais coisas lá na casa dele, lá, desse padrasto que ele tinha lá, que tem uns históricos feios. Tem coisa feia nisso. Esse rapaz não trabalha desde que o filho morreu. Colocou o filho como uma grande vedete, a morte do filho como uma grande vedete para se eleger, para assumir um cargo do Rio de Janeiro. Pasmem, senhores. Já tem confusão lá de rachadinha, já tem confusão de dinheiro lá, de cargos. Esse cara é um fenômeno nacional. Ele consegue ter a cobertura do Jornal Globo, da imprensa, e não acontece nada com ele. Eu quero ver se vão investigar esse negócio lá na Câmara dos Vereadores. A Câmara também está sob suspeita agora. Alguém tem que se movimentar. Gente, vamos prestar atenção nisso. Eu vou discorrer sobre algumas pérolas que tem nesse inquérito que está acabando com a nossa família. Tem algumas pérolas que nós vamos cantar em verso e prosa aos 4 cantos desse país. Nós vamos dizer isso para todo mundo. O promotor não é um... Antigamente eu aprendi no curso de Direito que promotor é o fiscal da lei. Esse promotor talvez seja um dos acusadores principais. Se a gente esmiuçar aqui as perguntas que ele faz, a preocupação dele é muito mais com o Jairinho do que com o próprio processo. Ah, mas o Jairinho estava lá, ele é médico e socorreu o garoto. A médica, inclusive, deu uma lição dele. Uma das médicas, acho que a doutora Maria Cristina, não acha que o Jairinho poderia ter atendido lá na hora, porque ele é médico, não sei o quê, não aprende na faculdade? Ela falou assim, o que a gente aprende na faculdade, a médica disse, é diferente que quando o problema está em loco. É muito diferente fazer lá um atendimento num boneco do que de uma criança viva no hospital. Ela descartou essa possibilidade e ele está sempre tentando buscar alguma coisa para acusar o Jairinho. Será que ele conhece o Jairinho? Será? Será que ele já, por exemplo, já almoçou com o Jairinho alguma vez? Será que ele já entabulou uma conversação com o Jairinho? O delegado ele falou aquele jeito arrogante dele, aquela empáfia. Você conhece o Jairinho, doutor? Acredito que não. Né? Acredito que não, porque senão o senhor teria se declarado suspeito, né? Como até uma outra doutora fez, que também poderia estar no almoço com ele. O senhor está muito incisivo contra ele. O senhor está muito incisivo, doutor. Tem algo estranho nesse processo. Solta-lhe o Jairinho. Não façam isso. Não façam das costas de um médico vereador, de uma pessoa boa, degrau para vossas promoções. Elas não duram muito. Mais à frente, Bolsonaro de cima derruba. Não existe sorte eterna. Prestem atenção nisso. Vocês têm um compromisso com a vossa profissão e com o Criador. O menino está lá há 4 anos. Atrapalhando a vida. O garoto não é o monstro que vocês criaram e está provado que não é. Isso não tem materialidade. Uma ação penal tem que ter materialidade, indício de autoria e nexo causal. O Jairinho não entra no processo. O garoto foi entregue lá, depois de passar com o pai, ficou lá e o Jairinho ficou, todo mundo sabe, ficou vendo a série lá na sala e depois foi dormir no quarto de hóspede.
E depois o advogado orienta para ela que depois, falando que o Jairinho estava dormindo profundamente, para ela mudar, dizer que ela que estava dormindo e ninguém faz nada. Que covardia é essa? Por que isso? Aonde que vocês querem chegar com isso? Arrumaram 9 peritos para assinar um laudo de reprodução simulada erradamente, porque o Código de Ética condena isso. Você assinar qualquer documento, qualquer coisa, sem ter visto o corpo. O perito não estava lá. O perito confessa que no dia 9 de março de 2021, ele não estava lá, ele confessa. E no dia 8 também não estava. E no dia 9 ele assina 2 laudos. Ainda responde os quesitos do delegado. E lá não pode fazer de casa no computador, não. Ele não viu o boletim de atendimento médico. Nós não sabemos hoje nem se o garoto que foi atendido foi o Henrique. Porque ninguém investigou se poderia ter outro garoto lá no ML, como a gente já sabe que tinha. Aí sim, oriundo do Lourenço Jorge. Aí sim, com as íris castanhas. Henrique tinha o olho azul. O Henry não estava de fralda descartável, estava de pijama. Vocês erraram tudo, está tudo errado. Está tudo errado nisso. Vai colocar os laudos de necrópsia errado para servir de base para condenar o inocente? Mudou? O regime virou? O regime agora é autoritário? Não façam isso. Não façam isso. Leniel talvez seja o grande suspeito e o grande vilão disso. A Monique dava os ansiolíticos. O garoto foi para o hospital porque ou tomou um tombo na mão do Leniel, ou esses ansiolíticos que ela dava todo dia com o chá de maracujina pode ter feito mal ao menino. Os médicos dizem isso. Nós temos pareceres dos médicos dizendo isso. Isso vai para baixo do tapete? A cadeia de custódia não foi respeitada. Pegaram os celulares na mão e levaram para a delegacia. E depois ficou na delegacia 14 dias. E depois as denunciantes estavam mexendo lá nos celulares, jogaram para baixo do tapete. Não tem isso, não existe isso. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar para isso. Não pode todo mundo entrar nesse bolo doido, porque vocês têm responsabilidade com vossas carreiras, com os vossos postos. Vocês fizeram juramento. Vocês juraram respeitar a Constituição. Cadê os direitos humanos? Cadê os direitos, as garantias individuais numa sociedade democrática? Faz isso não. O delegado, o Jairinho fez um boca a boca no menino. Claro que não era adequado. O garoto estava no colo dela. Vocês querem dizer que o garoto estava morto? Estava não. O garoto estava vivo. Porque quando ele chegou no Barradó, ele passou lá na triagem. Uma enfermeira que viu que ele estava vivo. Porque se ele estivesse morto, ele tinha ido para a geladeira. Como ele estava vivo, ela mandou para a emergência. Que aí, ao invés de mandar para o CTI também, botaram o garoto numa maca lá e começaram, deram 12 mil massagens, 2 horas de atendimento, 8 injeções de adrenalina. E pela primeira vez no planeta, nesse planeta, entubaram o morto. Se estava morto, não podia entubar. É a primeira vez que a gente vê alguém acusado por um crime que a causa morte não mata. É a primeira vez que a gente vê nesse país acusando alguém de um crime
que não tem indícios de autoria, que não tem nexo de causalidade, que não tem materialidade. O Henri passou mal, foi entregue às 7h30, não quis comer, passou mal na madrugada. A Monique acordou o Jairinho, que dorme sob efeitos de remédios para dormir. Ele imediatamente, como médico, com bom senso, outro crime que lá o CRM cometeu, ele não socorreu, ele teve bom senso. O médico tem que ter bom senso. Vocês também estão agindo de forma judicante. Vocês não podem julgar e dar sentença. Vocês têm que esperar o resultado da justiça. Vocês caçaram o CRM dele e ele socorreu. Não tem omissão de socorro. Ele tomou a decisão de ir para o Barrador imediatamente, porque fica 5, 6 minutos, 10 minutos da casa dele. E ele, quando foi lá e jogou ar, como o delegado falou, assoprou, doutor, é para ventilar o corpo do garoto, para ver se provoca a respiração do menino. É normal, a gente faz isso na praia quando tem um problema de afogamento. Isso é normal. E você, doutor, fala que achou irrelevante. Você é médico? Você é legista? Você é perito? Você sabe tudo? Você é o Raul Seixas? Você sabe tudo? O promotor é o Raul Seixas? Doutora, Vossa Excelência é uma das pessoas prestigiadas aí no Tribunal do Júri. Vossa Excelência está sendo arrastada. Vossa Excelência é defensora do feminismo, né? Que é um direito da mulher, está sendo arrastada por opiniões que não colaboram com o Estado Democrático de Direito, com o que uma ação penal tem que ter, que é a indício de autoria, a materialidade. Não tem, doutora. Não tem materialidade. Não tem indício de autoria. O indício de autorias, forçando uma barra, poderia ser do Leniel e depois da Monique. O garoto passou mal dos ansiolíticos. O garoto passou mal porque deve ter tomado um tombinho com esse cara, que é um irresponsável, que deixava o garoto como qualquer pessoa. Monique fala isso. Prestem atenção nisso. Só tenho meu filho. Esse processo não pode chegar adiante. Não tem como os jurados leigos julgar uma coisa que a imprensa decidiu, que a imprensa colocou no seio da sociedade, que o médico, vereador com 5 mandatos, líder do governo Eduardo, líder do governo Crivella, líder do governo Eduardo Paz de novo, colocou no seio da sociedade que era um monstro. Não é monstro, não. Pesquisem ele. O Jairinho é dócil. O Jairinho nunca brigou. O Jairinho nunca aumentou a voz. Estou falando isso publicamente. Vem para a Zona Oeste. Vem aqui. Fala do Coronel Jair e fala do Jairinho, como é que eles são. Parem de inventar. Eles inventaram tudo, tentaram me derrubar. Mas Deus é testemunha. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Não tem materialidade. Não tem indício de autoria. Não tem causa-morte. Parem de dizer que o garoto chegou morto. Covardes. Morto não pode ser entubado. Morto não fica tomando 2 horas de massagens, num total de 12.000 massagens num corpinho desse tamanho. A única coisa que esse menino não morreu foi de laceração hepática.
A única coisa que esse menino não morreu foi de agressão. Tem 30 testemunhas que viram o corpo dele lá, inclusive eu sou uma delas, que não tinha uma mancha. A Monique, eu vou falar aqui de novo, a Monique fala, meu filho não tinha uma marca, meu filho não tinha um roxo. Aí vai pro ML, carregado por esse Leniel e por esse policial Sigmar, e volta com 23 lesões. A médica deu um atestado de óbito, em vez de dar quando ele chegou, não estava morto? Então o atestado de óbito tinha que ser quando ele chegou. Não, ela deu depois das manobras, às 5h42. Ela deu o atestado de óbito e solidarizou com a gente, informando que o Henry tinha acabado de morrer. Vocês são malucos. Vocês estão desmentindo a médica, vocês estão desmentindo todo mundo. Vocês não ouviram as pessoas que estavam lá. O delegado não foi no apartamento, não foi no ML, não foi na delegacia, não foi em lugar nenhum. Ele é um adivinhão. Ele tem o dom da adivinhação. Para com isso. Doutora tem tempo. O judiciário, o TJ, tem tempo. A imprensa não é o quarto poder da República. Só tem 3 poderes. Você, judiciário, é um dos poderes. Não percam o protagonismo. Não percam o protagonismo da verdade. Podem tirar tudo da gente, menos a nossa dignidade. Lembre-se disso, doutor Fábio. Lembre-se disso, doutora. Soltem o meu filho. Esse processo não existe. Investiguem quem tem que investigar, porque vocês não investigaram o Jairinho. Vamos buscar casos pretéritos, que também nunca tiveram registro, nunca foram registrados, nunca teve queixa disso, não tem nem atendimento médico. Inventaram isso porque ficaram frustradas com o Jairinho assumindo a nova namorada. E aí fizeram histórias similares, até as histórias das outras crianças, e que vocês estão usando de forma covarde para pavonear esse inquérito que não tem nada, que não tem materialidade, que não tem disso de autoria. Vocês estão pavoneando com outras histórias. Sidney Sheldon deve estar se removendo na tumba porque vocês estão fazendo inveja a ele, inventando essa história de ficção para condenar um vereador, para condenar um médico, para condenar um chefe de família, pai de 3 filhos, com a reputação ilibada, com a reputação que nunca deixou a desejar. Soltem o meu filho. Façam justiça. Muito obrigado.